que você tenha uma esmerilhadeira, tenha um disco para que você possa ir removendo. Aqui eu fiz um exemplo, essa chapa é aquela que eu estava mostrando o treinamento do primeiro vídeo. Então eu tirei toda a solda, então dá para você utilizar muito essas chapas. Você vai colocando a solda, vai treinando, depois desbasta com a esmerilhadeira deixando liso, vai treinando de novo. Você tem chapa aí para treinar muito, então não tem necessidade de comprar muito material para que você treine bastante. Tem que comprar bastante eletrodo e treinamento, hein? O nome do jogo eu já falei no primeiro vídeo. Treinamento, para você ficar bom, é treinamento. Antes de ir para a parte prática, foi difícil? Você que tentou iniciar aí, não está dando certo? Não desista. Combinado? Vamos fazer um combinado nós dois? Não quero que você desista. Fábio, mas não deu certo, eu não tentei, não vai. Volta, assiste o primeiro vídeo de novo, volta no primeiro início, passo a passo. Eu quero ver você no final dessas aulas soldando aí sem dor de cabeça nenhuma. Combinado? Então vamos lá para a parte que você não pode fazer, que é apenas soldar a parte de cima. Eu vou mostrar o que acontece se você fizer isso. Então, recapitulando, eletrodo E6013 de 2,5, a regulagem da corrente, então, aquela regrinha, 40 vezes 2,5 do eletrodo, 100 amperes a corrente. Para chapa grossa, pode usar essa regrinha e deixar que é show. Caso você se habitue e quiser subir 10 amperes ou descer 10, aí vai de cada um de vocês na hora que você pegar a prática. Mas vamos segurar nessa regrinha, que esse aqui é o norte para que a gente possa soldar. Aqui eu dei um ponto de cada lado, somente para a chapa ficar reta. Então veja que vai ser uma solda de topo e eu vou explicar para vocês por que em chapa grossa não pode fazer o cordão aqui. Porém, já vai servir para vocês verem como que se faz o cordão. Eu vou escurecer a imagem para vocês verem que o eletrodo não pode levantar da peça. Cuidado para não levantar, manter levantado, sempre com essa inclinação. Não incline assim, não utilize inclinações inferiores aí a 45 graus em chapa grossa. Então sempre utilize aqui 45 graus em relação à chapa. Claro que você pode usar 30, pode até usar 60, um pouquinho mais inclinado, mas jamais menos do que 60, tá? Porque a poça de fusão você tem que direcionar para o material. Então é aqui que nós vamos trabalhar. Lembre-se sempre de manter uniformidade. E a distância do eletrodo, 2,5, 2,5 milímetros no máximo de distância da peça. Vamos lá que eu vou fazer um cordão aqui de fora a fora. Vou começar a solda. Esses R$100 que a plataforma dá de graça quando se cadastra não serve de nada porque a pessoa perde tudo do que eu vou fazer um cordão aqui de fora a fora. Vou começar a solda. Reparem na solda que eu fiz, exatamente no meio eu levantei um pouco o eletrodo, exatamente para clarear, para vocês verem como estava ficando. Essa levantada com certeza alterou o centro da solda. Pode ver que até pela própria escória aqui afundou um pouco, exatamente porque eu levantei o eletrodo. Então agora eu vou tirar a escória. Tentei reproduzir uma solda de quem está iniciando e fazendo. Vejam que aqui eu fiz uma solda, não me apoiei em lugar nenhum, vim fazendo, a solda fica um pouco para lá, um pouco para cá. Veja que aqui onde eu levantei, ficou pouca solda, então não ficou uma solda bonita. Fiz assim para que vocês entendam. Calma que eu vou virar a peça e nós vamos fazer uma outra solda já já. Então eu quero que vocês entendam que é assim mesmo que você vai fazer. Você vai treinar, tá? O cordão pode ficar desse jeito, não tem problema, desde que tenha penetração, mas aqui não é o modo correto de se fazer. Aí você vai falar, poxa Fábio, mas a solda é algo tão resistente, será que não ficou resistente? Vou mostrar para vocês que não. Agora eu vou prender a peça aqui. Como eu fiz a solda aqui, se eu puxar essa chapa para trás aqui, ela não vai vir, porque essa solda não vai permitir
que essa chapa venha se romper para cá. Mas se eu forçar ao contrário, olha o que acontece. Vou segurar aqui e vou forçar a chapa no sentido contrário. O que aconteceu? A solda se rompeu. Vejam que a solda quase não teve penetração. Aí você pode perguntar, mas Fábio, se regulou a máquina com a amperagem que é ensinado, por que não deu penetração? Porque isso aqui é uma chapa grossa. Se fosse uma chapa mais fina, com certeza ficaria legal. Uma chapa 2 milímetros mesmo, um cordão desse tinha ficado show de bola. Tinha até dado penetração para o outro lado. Mas aqui não acontece isso. Veja que a chapa está praticamente inteira, aí, quase os 10 milímetros sem solda. Aqui eu forcei para o lado frágil da solda, que é esse lado contrário a ela, não o lado a favor. A favor eu não consigo quebrar, mas eu quebro para lá, a não ser que eu tivesse batido aqui. Entenderam que não pode emendar a chapa grossa assim? Imagina se isso aqui fosse algo que faz muita força. Com certeza essa solda vai partir e não vai resistir, porque chapa grossa não é assim que faz a solda. Aí você vai falar assim, Fábio, mas e se você tivesse soldado desse lado e soldado do outro? O que acontece? Fica mais forte, porém mesmo assim não fica funcional, porque se eu bater com a marreta, com certeza eu vou quebrar. Eu vou estourar essa solda, porque aqui dentro não tem solda suficiente. Então esse é o método errado de fazer uma solda em chapa grossa. Não façam, até porque isso aqui já serve de exemplo para você entender o que acontece se você fizer. Caso você queira, pode ir treinando e fazer isso aqui para vocês entenderem na prática o que eu acabei de mostrar. Agora você vai se perguntar, beleza, se eu não posso soldar assim, Fábio, qual que é o meio correto de fazer essa solda? Aqui eu vou tirar a solda e mostrar o que tem que fazer na chapa. Você vai precisar utilizar um disco assim, ó, que é um disco de desbaste. Esse aqui é o mais fino, tem um mais grosso, você pode utilizar o mais grosso. Eu gosto desse mais fino, que ele é bem prático. Esse é o disco multiuso, ele serve tanto para desbaste quanto para corte, se você precisar. O correto de soldar chapa grossa é você fazer um chanfro a 45 graus, ou bisel, como alguns também chamam. Você vai pegar aqui uma esmerilhadeira com um disco de desbaste, vai manter aqui ó, a 45 graus e vai formar um chanfro para que a solda penetre, fazendo isso aqui. Nesse caso, eu fiz o chanfro até metade da peça. Então vamos lá para uma dica importantíssima para quem quer aprender a fazer manutenção em chapa grossa, em equipamentos que tem chapa grossa. Se você pode soldar dos dois lados, então você faz o chanfro de 45 até a metade da peça, vem, faz o 45 do outro lado, deixando apenas um nariz, é chamado de nariz. Você vai deixar aqui uns 2 milímetros só de topo reto. O resto fica chanfro para um lado, chanfro para o outro. Se você pode soldar dos dois lados, mas imagina que você está mexendo com um equipamento pesado, aí, máquina agrícola pesada, onde a chapa não te favorece soldar por dentro, não dá para fazer a solda por dentro. Como é que você vai fazer? Você vai fazer esse chanfro até embaixo, vai ficar 45 graus, formando só um narizinho pequenininho aqui embaixo. Significa 1 a 2 milímetros só. Então eu tenho que fazer o chanfro até praticamente zerar aqui na peça. Por quê? Você vai soldar somente por um lado, aí você vai fazer um cordão raiz e depois vir fazendo os demais cordões. Mas isso eu mostro numa outra aula. Vamos fazer aqui para você entender, para fazer a solda dos dois lados. Esse é o jeito correto de deixar uma peça de chapa grossa, para você soldar dos dois lados, e tá vendo que reto tá aqui praticamente 1,5 mm a 2 milímetros. Isso é chamado de nariz, vejam.
Se eu encostar ela na outra chapa, olha a diferença que ela vai dar. A passagem de solda. Eu também tenho que fazer o mesmo processo desse lado, tá? Não pode deixar um reto e o outro assim. Porque não vai ter uma solda tão penetrada boa se fizer isso. Então, não pode. Eu vou fazer o bisel, fazer aqui o chanfro também do lado de cada peça para a gente poder fazer a solda. Só para que vocês entendam a diferença do que não pode e do que pode. É exatamente assim. Meu Deus, mãe, calma. Claro que vai pagar. A senhora tá jogando no lançamento. Pode e do que pode. É exatamente assim. Aqui eu estou preparando, alinhando a chapa. Veja as duas pontas. Eu vou deixar aproximadamente 2 milímetros afastado. Eu vou dar um ponto. Reparem que aqui dentro está 2 milímetros afastado. Por que isso? Porque eu vou vir fazendo a solda, ela vai transpassar para o outro lado e eu vou vir fazendo um cordão aqui. E venho direto aqui, ó, fazendo um cordão. Como eu expliquei, jogando 50% para um lado, 50% para o outro. Não precisa vir com ela retinha aqui, só aqui dentro. Você pode fazer um zigue-zague, esse movimento aqui, ó. Mas eu estou fazendo assim para você entender que é zigue-zague. Não vem daqui dessa borda para essa. Aqui é muita coisa para você encher com 2,5. Não dá para fazer direto. Então, para ficar bem feito, vai fazer isso aqui, ó. Um Z aqui dentro, ó. Chamando dessa parte para essa parte. Então, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, assim, ó, um Z. E vem fazendo a solda. Sempre fazendo a solda. Aqui, nesse caso, você pode inclinar um pouquinho mais o eletrodo. Ao invés de fazer 45 graus, pode deixar ele aqui a 60 graus, aproximadamente aqui, ó. Então, você pode vir fazendo aqui, ó. E eu vou fazer desse jeito aqui, vou escurecer a câmera para vocês verem como é feito o primeiro passe, que é chamado de passe raiz. Por que raiz? Porque ele vai enraizar aqui, ó. Ele vai sair do outro lado aqui um pouco de solda. Aí vocês vão entender como que você faz para fazer uma solda top em material grosso. Então eu vou iniciar o cordão. Ó, veja que eu vou ficar fazendo um Z, ó, bem pequeno, de um lado para o outro, de um lado para o outro, ó. Agora, o que aconteceu aqui? Eu vim fazendo a solda, correto? Conforme eu estou fazendo a solda, a chapa começa a aquecer, facilitando ainda mais a solda. O que aconteceu aqui? Vejam que começou a furar a parte aqui do nariz que nós fizemos. Começou a furar. Por que fez esse furo? Porque eu estou utilizando a corrente em 100 amperes. Então a corrente está em 101, mas 100 amperes significa que para esse tipo de solda, feito bisel, está alto. Então vocês entenderam para que serve o fator 40? Para te dar um norte. Ô Fábio, começou a furar uma chapa grossa. Tudo bem que aquela parte do nariz é mais fina. O que a gente faz? Eu vou vir aqui agora e vou reduzir para 90. Então eu reduzo aqui para 90 amperes a corrente do equipamento. Para voltar, eu não posso bater em cima e vir soldando, porque aqui pode dar incrustação. Então eu vou remover a escória. Removo a escória e aí sim volto e continuo a solda. Vou iniciar pegando a parte de cima da solda e vou continuar a mesma solda. Segundo